Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Campo Internacional. Aqui com vocês, para quem não me conhece, Pedro Rocha, eu sou o Rocha da Rocha Mazo e responsável para trazer para vocês tudo do mundo internacional que repercute no campo, aqui no Brasil, na sua propriedade, produtor e produtora rural. No vídeo de hoje, vamos abordar um pouco sobre a soja, como esse grão teve a sua exportação em crescimento exponencial nos últimos anos, que motivos que tem por trás desse crescimento, quais fatores levaram a esse boom da soja e qual é o momento atual. Por que vender para a China, quais os motivos, o que fez a soja estar onde está, em detrimento a outras culturas. Então esse vídeo de hoje é dedicado a você, produtor, produtora de soja, que comercializa ela aqui internamente, que quer vender amanhã ou depois também para o estrangeiro, para você que já vende no estrangeiro, ou para você, produtor e produtora rural, que ainda não está nessa cultura e pensa um dia em estar, tá bom? Hoje aqui comigo está o Pedro Avelino também, só que diferente dos outros vídeos, ele não vai fazer a nossa apresentação, porque ele está com uma máscara aqui, com uma face shield, que ele passou por uma cirurgia, infelizmente, ou felizmente, né, de desvio de septo, para melhorar um pouquinho a qualidade com a qual ele respira o nosso oxigênio. Então, gostaria de pedir ao Pedro e agradecer ao Pedro, na verdade, por estar aqui mesmo no seu pós-cirúrgico, com um dia de pós-cirúrgico. Se o agro não para, ele disse, se vocês pudessem ver a cara dele, vocês iriam ver tamanho esforço ele está fazendo aqui, não só pelo canal, pela Rocha Mazo, mas por vocês, produtores e produtoras rural. Bom, aqui, pode pôr na primeira notícia, Pedro, por favor. Eles já estão tá na tela? Aqui é uma matéria, gente, se você grifa ali, Pedro, é de 2016. Ali, ó, debaixo de exportação. Ali, ó. Exportação de soja pelo norte deve crescer. Ali, 23/6/2016. Isso. Então é uma matéria de 10 anos atrás. Exportação de soja pelo norte deve crescer 130% em 10 anos. Os investimentos bilionários realizados pela iniciativa privada em instalações chamadas Arco Norte podem aumentar em 16 milhões de toneladas de exportações de soja pelos pontos da região norte e nordeste do país até 2025. Volume de 2015 e projeções para 2025. Desce um pouquinho, Pedro. Aqui, ó, por esses pontos foram exportadas 12,6 milhões de toneladas de soja em 2015. E o volume poderá crescer para quase 130% e chegar a 28,7 milhões em 2025. Pelas saídas tradicionais, os analistas estimam que o aumento será de 2% para 42 milhões de toneladas. Então, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês, tá vendo como esse recorte aqui em 2015, ele tinha uma projeção otimista, mas que levava a um aumento. Aqui é quando a gente tinha ainda na região norte 130%, e depois quando a gente vinha um pouquinho para baixo, de 2%. Mesmo assim, a gente estava falando em, sei lá, nem 50 milhões de toneladas. Clica na segunda notícia agora, Pedro, por favor. Essa já é uma notícia agora, recente, atual, do fim do ano passado. Embarque de soja brasileira atinge 108 milhões de toneladas e bate recorde em 2025. Dados da Cargonave mostram a demanda chinesa e a safra recorde impulsionaram o escoamento nos portos. Pode descer um pouquinho, Pedro, por favor. A exportação de soja no Brasil, o maior produtor e exportador global da oleaginosa, fechou 2025 com um recorde de 108 milhões, com crescimento de 12% na comparação em 2024, de acordo com dados da agência marítima Cargonave, publicados nesta segunda-feira. Os embarques maiores aconteceram após uma colheita recorde no Brasil no ano passado e também com amplas compras da China, que em boa parte evitou a soja dos Estados Unidos por conta da disputa tarifária. Desce um pouquinho. Olhem aqui, pode subir. Olhem aqui o tanto de notícia envolvendo soja. A notícia que aparece ali, ó, ali para a direita, tava que soja vai aumentar, ó, é estimado em 181 milhões de toneladas. Então, se já bateu o recorde ainda vai aumentar. Ó. O Brasil pode ir a recorde de 60 milhões de toneladas de soja processada. Então, é uma cultura, é um setor que está em crescente, e uma crescente devido a diversos fatores. E é o que eu falo, gente. É sempre um xadrez internacional, tá vendo? Fechou a torneira Estados Unidos, abriu a torneira Brasil, nossas exportações passaram a crescer. Mas para além disso, o que mais a gente está fazendo aqui dentro no mercado interno brasileiro para que isso comece a crescer?
Coloca ali, Pedro, na China amplia a vantagem para a gente solidificar o entendimento da China, ser importante nessa disputa, mas depois a gente vai trazer os pontos que a gente fez aqui. China amplia a vantagem da soja brasileira e reduz demanda por grãos dos Estados Unidos. O que está dizendo aqui, gente? Plantar soja agora, para quem está conseguindo exportar, é uma ótima notícia. O que acontece? Lembra quando a gente conversou sobre taxação, sobre os Estados Unidos estar taxando os produtos brasileiros? A soja americana está com uma tarifa de 13%, tá? Enquanto que a brasileira tem uma taxa de 3%. Então, a soja deles já parte direto do porto 10% mais cara. Então, é claro, ó, se eu te vender esse iPhone aqui por R$4.000 ou esse iPhone por R$4.400, qual iPhone você vai estar comprando? Eu quero acreditar que você tome a melhor decisão de comprar de R$4.000. É o que os chineses estão fazendo. Não tem motivos para ele estar comprando a soja americana, ainda depois do embate que eles tiveram tarifário ano passado, se a soja brasileira é 10% mais barata. Se ela já parte 10% mais barata. Então esse é um dos motivos que fez o nosso mercado de soja, ainda mais a gente como o maior produtor, são 4 basicamente que dominam, a gente vai ver isso depois com calma no outro PDF, mas não tem motivos para a China fechar as portas para o Brasil e abrir para os Estados Unidos se a soja brasileira no final do dia é mais barata. Pode colocar no outro. E aí, com isso, veio uma notícia um tanto quanto óbvia para quem é um analista do setor, mas é uma notícia ótima para quem também é do setor, não da análise internacional, mas para o setor da cultura. O produtor que arregaça a manga e vai para o campo. E é esse o recado e essa é a minha função aqui. Traduzir, como todas essas coisas para inglês ver, essas matérias que vêm com juridiquês, que vêm com nomenclatura difícil, vai impactar você, produtor, você, produtora rural. E olha como essa matéria aqui, esse título, vai de encontro com o que a gente está falando. China deve... só para audiência rotativa, fazendo um recorte. Aqui do lado, eu tenho uma televisão. Eu não sei se o Pedro consegue rotacionar a câmera. Eu acho que se fizer isso, vai tirar um pouco do enquadramento, né? Melhor não. Tomei bronca. Então, assim, ó. A gente tem uma televisão aqui do lado. Então, tudo que tá aparecendo para vocês aí, eu vejo aqui do lado, tem uma colinha do que vocês estão tendo aí. China deve priorizar a importação de soja no Brasil no primeiro semestre. Movimento reforça a predominância na América do Sul no maior mercado importador da oleaginosa. Então, gente, sem expandir muito, isso aqui é otimista, por causa que se a gente já estourou o recorde em 2025, tendo um crescimento da venda para a China, se a China vai priorizar a nossa soja de novo em 2026, a nossa produção estando em alta, tendo sido um ano bom no campo, na produção, na colheita, a gente vai estar vendendo ainda mais para a China, por causa que é um grão que serve para alimentar principalmente os rebanhos, servir, enfim, de abastecimento e também de alimentação. Agora, Pedro, vamos dar uma respiradinha. Eu vou tomar um copo d'água. Convido o produtor e produtora a tomar um copo d'água também, enquanto o Pedro abre o outro PDF para a gente estar seguindo aqui com a explicação. Bebam água. Deixem nos comentários de que lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo, porque aqui em Itápolis, onde a gente está gravando, está muito calor. Já o meu primo que mora em Seattle está tirando neve para poder andar na rua. Então, deixa onde vocês estão vendo o vídeo, que é muito legal a gente ter essa interação. E qualquer dúvida que vocês tiverem durante o vídeo, o que ele falou aqui de exportação, o link do nosso WhatsApp está aqui na descrição, tem a nossa comunidade. Se jogar Rocha Maso no Google, vai aparecer o nosso site, tem também o WhatsApp. Manda uma mensagem lá. Se não sou eu, vai ser uma auxiliar jurídica nossa, vai ser o Pedro, vai ser o Bruno. Algum de nós vai estar respondendo e tirando a sua dúvida. Porque a gente está aqui com esse papel, criar uma grande comunidade de gente que quer estudar, de gente que quer cuidar melhor do agro com uma visão empresarial. Porque para nós na Rocha Maso, segurança também é documentação, segurança também é conhecimento. Então esse é nosso intuito, muito mais do que vender um serviço como advogado, apesar da gente ser um escritório, claro que no final do dia, se você precisar, a gente está aqui para te ajudar. A gente quer criar essa comunidade, criar essa cultura e poder estender a mão, arregaçar a manga e estar junto com você nos problemas do dia a dia, que aqui você não está sozinho, no nosso jargão, cabendo bem aqui nessa hora, né, Pedro? Bom, feita essa breve
breve descrição. Temos aqui o PDF. Esse PDF, se vocês jogarem exportação brasileira soja em grão no Google, é um PDF disponibilizado pelo próprio Secretaria da Infraestrutura aqui no Brasil e também pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA. E Pecuária. A gente pode descer um pouquinho? Ali, Ministério da Agricultura e Pecuária. Soja brasileira, exportações em grãos. O que eu quero mostrar aqui é a curva de evolução. Aqui é interessante, até para trazer um pouco conceitualmente, algumas informações, porque é o que eu falei. Temos aqui produtores de soja que podem tratar tudo que está aqui. Nossa, o que ele está falando é básico. Mas às vezes pode ter gente aqui que está cultivando outras culturas. Laranja, arroz, e às vezes tem um conhecimento porque é um produtor rural. E normalmente o produtor rural tem esse conhecimento um pouco mais dinâmico das culturas. Mas às vezes eu estou falando com uma população que tem um conhecimento mais específico de uma. Então eu vou dar uma abordagem um pouco mais generalista e depois eu fecho e digo como isso pode impactar o seu bolso. Aqui, o que é legal é que eles fizeram um levantamento que ele faz parte da leguminosa da família Fabaceae. Então, junto com a soja, nessa mesma forma de produzir, temos a ervilha, o feijão e a lentilha. Aquela que você toma para dar sorte ali no fim do ano, no Réveillon. Não sei se você gosta, Pedro, com uma linguiça calabresa, uma sopinha gostosa. Então, esse grão esmagado, ele produz 18 a 20% de óleo. Então, muitas vezes o óleo de soja ele é comercializado. E o farelo também, por ter alto teor de proteína e servir como ração, tá bom? Aqui a produção comercial para consumo ficou restrita a alguns países orientais, então não chegava muito aqui. E no Brasil a gente teve registro disso lá em 1882 na Bahia, acredito que está no terceiro parágrafo. Isso, aqui ó. No Brasil, embora haja relato da chegada do grão na Bahia no ano de 82, somente no final da década de 60 do século 20 que a oleaginosa começa a ganhar relevância. Então assim, desde o finalzinho de 1800, já tinha soja no Brasil. Mas para ela ser relevante foi quase 100 anos. Foi lá para 1960. Que aí a gente começou a ter um pouquinho de notícia e começou a ter uma produção de 500 mil toneladas. Gente, hoje a gente está exportando, que é mandando para fora, 108 milhões de toneladas. Isso fora o que fica aqui dentro, que é mais ou menos um número parecido. Tá? Hoje a exportação acho que ela tende a ficar 52%, 53% da produção nacional. Então a gente está produzindo mais de 200 milhões de toneladas de soja. É muita soja. E isso, se a gente vê, é uma evolução, um salto de 60 anos. Então de 1960 para 2026. E aqui ó, o que é legal é que se a gente faz um pequeno salto do começo desse século, ó, cadê? Na safra 1989-1990, a produção já era de 20 milhões de toneladas, atingindo, então, assim, mais ou menos 10% do que a gente produz hoje. Aí depois, cadê? 38 toneladas na primeira safra dos anos 2000. Então, olha isso. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, estava vendendo, basicamente, produzindo 38 milhões de toneladas. Entre essa referida safra atual, a produção sobe, esse estudo aqui de 2024, sobe para 116 milhões de toneladas, chegando no patamar recorde de 154 milhões de toneladas na safra 22-23. E é o que eu falei, agora como a gente já está em 26 e cresceu muito com a China, a gente está em 200 milhões. Olha como é a curva evolutiva desse século. Então, ó, 2001 até agora, em 2022, 2023. Se tivesse mais 3 anos de estudo, com certeza o gráfico estaria subindo, por conta que o crescimento da produção continua. Fato que a gente aumentou mais 50 milhões de toneladas de soja ali em produção. Pode seguir, Pedro. Aqui, ó. Nessas 23 safras do século 21, que é o qual o estudo está ancorado, a produção de soja em grãos aumentou 300%. E se colocar 24, 25, 25, 26, a gente vai ver que aumentou mais que 300%. A gente já deve estar em 400, 500%, por causa que teve muito com a China no ano passado, principalmente nessa disputa de taxação Estados Unidos-China. Então, ó, para efeito de comparação, a área plantada com soja em grãos na safra 22-23 era 440 quilômetros quadrados, equivalente à extensão territorial completa de São Paulo e Paraná junto. Então, gente, olha essa loucura. Pega o Brasil inteiro. Tudo que a gente tem plantado de soja é como se a gente só tivesse soja em São Paulo e Paraná inteiro. É muita soja. É muita soja.
Já o incremento da área no período de 301 mil quilômetros suplanta o estado do Rio Grande do Sul, que possui 282 quilômetros. A safra brasileira de grãos vem crescendo, em paralelo ao crescimento da produção de soja, houve elevação da produção de milho. Aqui é um outro ponto importante, que o Dr. Bruno falou sobre isso e falou também sobre a possibilidade de estar produzindo sobre isso. Dê uma pesquisada aqui na Rocha Maso, milho, Bruno Maso, vocês vão encontrar algumas notícias legais sobre esse tópico. Pode descer, Pedro. O que eu quero trazer agora, que eu acho que é interessante, é sobre a produtividade. Eu acho que está no produção mundial de soja em grãos. Aqui ele vai fazer um comparativo com os outros países. Pode deixar, só para eu falar basicamente, que são basicamente 4 países que dominam o comércio de soja. Pode subir um pouquinho. Aqui, pode subir. Sobe no parágrafo, no primeiro parágrafo desse tópico. Isso. Aí, para aí. A produção mundial de soja em grãos é concentrada em poucos países. Somente 4 países foram responsáveis por cerca de 85%. Então aqui, de toda a soja que tem no mundo, que está sendo comercializada, qualquer lugar que você for viajar com sua família, 90% da soja, 85% da soja, vem de um desses 4 países. Quais são? Brasil e Argentina, aqui do lado. Estados Unidos, um pouquinho para cima. E a China. Então quem produz soja são esses 4 países. Os outros 15% está ramificado, muito diversificado. Então, quando a gente fala em soja, a gente pensa em Brasil, principalmente, maior exportador, Estados Unidos, China, porque ela acaba comprando muito e produzindo muito, e a Argentina, que apesar de pequena, também é uma forte concorrente assim, nessa exportação de soja no agronegócio. Pode descer um pouquinho para o gráfico vai aparecer ali embaixo. Aí aqui mostra os principais produtores e mostra, inclusive, o Brasil assumindo o topo. Desce um pouquinho. Eu acho que ali embaixo, aí ó, em verde, o Brasil, aí depois ali em marronzinho, para quem eu tenho que pensar, por causa que o meu pai assiste meus vídeos, inclusive abraço pro Rodrigo. Um abraço, pai. Meu pai é daltônico. Então, para quem for daltônico igual ao meu pai, o verde, e normalmente é engraçado, né? Até contando uma história rápida para dar uma pausa no conteúdo técnico. O meu pai, ele vai provar roupa nas lojas, ele pega a camiseta, fala pra mulher, que roupa que é que cor que é essa roupa? A mulher dá risada da cara dele. Aí ele já fala, não, eu sou daltônico. Porque todo mundo acha que ele tá de gozação, mas ele não tá. Infelizmente, é um problema que acomete. Então, se eu tiver um excesso de cuidado aqui, é porque eu tô, como que eu posso dizer, um pouquinho traumatizado em relação ao que o meu pai já sofreu. Então aqui temos o Brasil, que é o verde, que está aqui embaixo. Em cima do Brasil temos esse beijinho aqui. Meu pai, quando não sabe a cor, fala beijinho. Temos esse beijinho, que é os Estados Unidos. Em cima dos Estados Unidos temos a Argentina. Em cima da Argentina temos a China. Em cima da China temos as demais. E aí quando a gente fala da participação brasileira, olha ali o gráfico que está com uma linha preta, que está numa escalada gigantesca. Então vocês veem que o Brasil ele é responsável como o maior produtor e olha o tamanho do salto dele como o primeiro colocado. Vocês estão vendo que chegou em 42% esse 23%? Acredito que hoje a gente já esteja próximo aos 50%. Pode descer, Pedro. Aqui é basicamente como ele foi exportado. Deixa eu só verificar. Isso, esse gráfico aí. Pode parar aí. Aqui era legal. Olha como... Depois eu vou falar para você voltar um pouquinho, que a gente acabou passando. Mas aqui, esse é um dos pontos. Eu tinha falado para vocês que eu ia responder os motivos pelos quais teve essa expansão na soja. Um deles, olha como que era a China e a União Europeia há 25 anos atrás. A dependência brasileira da União Europeia. Tá, o UE 27, porque são 27 países que compõem o bloco. Basicamente, inverteu. Na verdade, a China tomou o lugar da União Europeia, né, atingindo os 60%, quase 70%, enquanto a União Europeia ela foi cedendo espaço para a Tailândia, que nem aparecia, e para o Irã. O Irã manteve, né, o percentual. O Reino Unido ele foi incluso ali do lado esquerdo porque ele saiu da União Europeia. Mas no momento que foi feita a aquisição, é como se a União Europeia então tivesse 63%, para ser mais exato. E agora o Reino Unido, saindo da União Europeia, ele perdeu esse percentual.
Então, assim, gente, a China cresceu, tá dominando com 70%. Mas não é que os outros deixou de comprar. É isso que eu tô querendo dizer. A gente cresceu em exportação porque, tendo demanda, o mercado cresceu a produção. E cresceu a produção tendo mais hectares, tendo mais produtividade. Então, o nosso mercado de soja, ele se preparou para esse momento. E aqui, deixa eu só passar para o Pedro para também não ficar caçando aqui com ele, sendo... Aqui, ó, Pedro, vai estar na página... Deixa eu ver. 8 de 14. Aí vai estar logo acima, isso logo acima do gráfico. Aqui, ó. O crescimento da safra brasileira neste século XXI ocorreu, sobretudo, em função da forte expansão da área. Então, o que é isso? Estão plantando mais soja do que antes. Então, ao invés de plantar laranja, ao invés de plantar milho, estão trocando um pouquinho as culturas. E tem gente que está apostando nesse mercado. Então, aumentou 30 milhões de hectares, 215%. Então, ele mais do que duplicou. E também aumentou a produtividade, que subiu 27,5%. Aqui é muito importante. Não tem como você conseguir produzir melhor, então ter mais produtos com o mesmo custo. E é aqui que você ganha dinheiro. Então essa é a resposta do vídeo. Como que ali, nos anos 2000, produzindo soja, a gente produzia 2.751 quilos por hectare, e hoje, no dia 27 de janeiro, dia que esse vídeo vai ao ar, a gente produz até melhor, porque esse dado é de 2023, mas vamos supor que fosse de hoje. A gente produz 3.508 quilos por hectare. Aonde que está a resposta da gente conseguir aumentar 800 quilos por hectare? Porque a área é a mesma, você concorda comigo? A área plantada é a mesma. Isso foi resultado de muito estudo, avanço em insumo, avanço em tecnologia. Essa é a resposta. E junto com isso, melhor organização, melhor documentação, melhor estrutura empresarial da safra como um todo. E não tem como, gente. A gente tem que trazer com orgulho a cultura do agro que nos trouxe até aqui pelo passado. Mas para a gente continuar aqui e também crescer pensando no futuro, a gente tem que adotar uma postura de agro mais empresarial. Por isso que eu falo com vocês aqui, não é uma postura de dor, não é uma postura de medo, mas é uma postura de vamos nos transformar, vamos criar esse movimento, vamos adotar essa sensação de comunidade, vamos todos juntos estudar. Como que hoje a soja está vendendo 100 milhões de toneladas Brasil para fora, literalmente, mais quase isso aqui dentro, sendo que há 25 anos atrás a gente não vendia nem metade disso. Como que a gente conseguiu chegar nesse fator pujante? E quem está vendendo? É essa a grande pergunta que eu faço. Você que está vendo esse vídeo aqui, que é produtor de soja, essa realidade que eu falei é a sua realidade? Ou a sua realidade é uma realidade muito mais difícil? Você está empatando conta. Por que será? Por que será? Aonde que está o erro? Ou não tem erro? É isso que a gente precisa passar e estudar junto. E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês com esse vídeo. China é uma tendência, uma forte compradora a partir de agora do Brasil. Nesse primeiro semestre em específico ainda mais. A nossa soja é mais barata que a dos Estados Unidos, então esse é um dos motivos. Outro motivo, estamos produzindo bem. Vocês viram que aumentou de 2.800 para 3.500. E um outro motivo é que a gente conseguiu aumentar a nossa área plantada. A gente tem soja para abastecer todo esse mercado. Se vocês gostaram desse vídeo, convido vocês a assistirem a uma nova playlist que vai ser criada, que qual que é o nome, Pedro? É de como exportar... O mínimo para exportação. O caminho da exportação, o mínimo que você precisa saber para exportar. Então, em breve teremos essa playlist. Acredito que o primeiro vídeo vai ser de carne. A gente vai falar sobre carne, gado de corte, no caso. E depois a gente vai falar sobre o tema do vídeo de hoje, que é soja. Então, aceito sua sugestão. Peço encarecidamente o seu like. É por você que a gente está aqui todo dia trazendo um conteúdo novo. É por vocês que a gente passa a estudar e estar nos dedicando cada dia mais aqui no YouTube. Então deixa o seu like, deixa o seu impulsionar, deixa um comentário, se inscreve no canal, que vai nos ajudar muito. Um grande abraço e uma ótima semana.